Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Et macula originalis non est in te. Tu gloria Hierusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. O Grande Tratado de Alquimia, ou A Natureza Desvendada. Aurea Catena Homeri. Neste livro se demonstra como e de que as coisas nascem, conservam-se, destroem-se e reduzem-se de novo à essência primordial. Tradução Ivone C. Benedetti. Editora Martins Fontes. Canal Le Conde. Parte 1ª, capítulo 9. No qual se descobre a verdadeira semente universal, o caos regenerado, a alma do mundo ou o espírito universal. Dissemos acima que o céu, o ar, a água e a terra extraem origem e espírito da água caótica, que receberam o mandamento de produzir uma semente universal e de regenerar o caos primordial para a multiplicação, o nascimento, a conservação, a destruição e a regeneração de todas as coisas. Eles produzem, portanto, essa semente, como demonstramos, por meio de suas exalações, e os 4 lançam esse vapor no ar, de onde ele é agitado de um lado para outro até que, com novos vapores, que a estes se juntam perpetuamente e sem interrupção, vindos de cima e de baixo, ele se espesse, e com esse espessamento se resolve em água. Essa água é comumente chamada orvalho, chuva, neve, geada, granizo. Mas, no fundo, é a verdadeira semente e o verdadeiro caos regenerado, o verdadeiro espírito e a alma do mundo, do qual todos os sujeitos sublunares ganham nascimento, conservação, destruição e regeneração. Vejamos a prova. Se essa água é tal que pode procriar e produzir tudo o que extraiu essência do antigo caos primordial, deverá ter também o poder e a força de conter em si os 4 elementos, céu, ar, água e terra. E se ela tem essa qualidade em si, haverá também de, necessariamente, conter e operar tudo o que esses 4 elementos contêm e operam. Dizemos, portanto, que cada coisa deve voltar e resolver-se naquilo de que teve origem, e que o mesmo meio pelo qual foi feita é também o meio pelo qual ela retrograda. Resolve-se e reduz-se à sua primeira natureza. Ex qua liquid fit in illudi terrum resolvitur, et per quod a liquid fit, per illudi ipsum resolvi, attici reduci in suam primam materiam, attici naturam necessi est. É necessário que cada coisa se resolva naquilo de que foi feita, do modo como foi feita, e que se reduza à sua primeira matéria e natureza.
Os elementos tiveram origem na água e no espírito e devem, portanto, reduzir-se de novo a espírito e água, pelo espírito e pela água. Vê-se pelos fatos cotidianos que o orvalho e a chuva são tal espírito e tal água, ou um caos regenerado, da mesma natureza que o primeiro, e tais fatos talvez sejam mais conhecidos pelos camponeses e jardineiros do que pelos pretensos filósofos que moram nas cidades. A análise prova também que, por eles, os 4 elementos são produzidos. A experiência cotidiana prova também que não só as plantas e as ervas extraem vegetação e crescimento dessa água, mas também que os minerais e os animais são com ela procriados, conservados, destruídos e regenerados. Dela, os animais extraem alimento e crescimento, pois que respiram o ar continuamente, e em seguida utilizam os vegetais que são produzidos com essa água para o sustento de sua vida. Seria supérfluo provar que os vegetais dela extraem seu crescimento. Todo camponês vê isso claramente. Provaremos num capítulo específico que os minerais também nascem dessa água e dessa semente. Até agora demonstramos pela teoria que o orvalho e a chuva são o caos universal regenerado, a semente universal e geral do macrocosmo, o espírito e a alma do mundo, da qual e por meio da qual tudo o que existe é não apenas conservado até seu termo, mas também destruído e regenerado, e assim será até o fim do mundo, como logo mostraremos com mais vagar num capítulo específico. Por ora, examinaremos pela análise essa semente universal conhecida, ou esse caos regenerado, para descobrir o que nele se encerra. Para isso, deve-se juntar orvalho ou chuva, neve, geada ou gelo, o que se quiser. O procedimento será mais breve e bem melhor com a água da chuva, sobretudo quando troveja, e pô-lo num tonel próprio, passando antes por um filtro, para que não se retenha a sujeira dos tetos ou do trovão. Ter-se-á uma água cristalina, clara e transparente, que não tem nenhum gosto particular, parecida com água de nascente. Em suma, uma água límpida, pura e muito boa de beber. Essa água deve ser posta em lugar morno, sob um teto onde não batam sol, lua, vento nem chuva. Deve ser coberta com um pano ou com um tampo de tonel, para que nenhuma impureza nela caia, e deixada nesse estado por 1 mês sem mexê-la. Ver-se-á nesse tempo uma grande alteração em sua natureza. Logo ela começará a ser posta em movimento pelo espírito que nela está implantado. Ela se amornará e aquecerá imperceptivelmente, apodrecerá e se tornará mal cheirosa e nebulosa. Nela se verá o espírito ou arquê operar em separação entre o sutil e o grosseiro, entre o claro e o espesso. Pois nela se elevará uma terra que aumentará cada vez mais, se tornará pesada e cairá no fundo. Essa terra que a arque separa é de cor escura, esponjosa, macia ao tato como lã fina, pegajosa, viscosa e oleaginosa. É o verdadeiro Gyur universal. O curioso perceberá facilmente 2 coisas, a saber, água e terra, nas quais o céu e o ar estão ocultos, pois não podemos ver o céu em razão da fraqueza de nossa visão. Vemos bem o ar quando ele voa para sua esfera em forma de vapor, fumaça ou névoa, mas aqui o ar é reduzido à água e está contido na água, assim como o céu. O aprendiz encontrará, portanto, 2 elementos visíveis, a água e a terra. Antes só havia uma água volátil, mas agora a terra tornou-se visível, graças à benignidade da putrefação ou da digestão tépida. Quanto ao céu e ao ar, é preciso buscá-los por outro caminho. Depois que a água da chuva se tornou assim, deve-se mexer bem tudo, despejar a água num matraz de cobre que deverá ser posto sobre um fogão. O fogo deve ser ateado por debaixo, para que a água comece a evaporar-se. Ver-se-á que do matraz sai um vapor, exalação, fumaça ou névoa. E eis que o ar encerra em si o céu. Quem quiser tomar o ar e reduzi-lo à água em conjunto com o céu,
Só precisará adaptar ao matraz um capitel com bico, num recipiente conveniente, como fazem os destiladores de aguardente. Esse vapor se elevará no capitel e se condensará em forma de uma água clara e cristalina no recipiente. Deve ser destilada a quarta parte da água que foi posta no matraz, e ter-se-á o céu e o ar juntos e separados da água e da terra, na forma de uma água muito bonita. O céu se distingue por seu brilho luminoso, pois essa água, sobretudo se foi retificada, será muito mais brilhante do que antes, ou do que a água da nascente, por mais límpida que esta seja, o que demonstra claramente que ela contém uma virtude superior, ou que encerra em si uma qualidade celeste. Depois de destilados, o ar e o céu devem ser postos à parte e, adaptando-se outro recipiente, continua-se a destilar até uma consistência espessa como mel fundido. Mas não até a secura, pois assim se queimaria a terra virgem ainda tenra, que não adquiriu a suprema fixidez. Deverá ser posta à parte essa segunda água destilada, que é o terceiro elemento. Quanto ao que ficou no matraz, ou seja, a terra ainda muito úmida, deverá ser retirada com cuidado e posta num prato de vidro, que será exposto ao sol para dessecá-la totalmente, até que seja possível reduzi-la a pó com os dedos. Assim se terão os 4 elementos separados. Cabe-nos agora ter certeza de que são os verdadeiros elementos, pois sem isso o que dissemos seria falso, a saber, que é deles que todas as coisas sublunares provêm. Que ninguém chegue a imaginar que, com essa água, poderá produzir estrelas, meteoros, porque essa água é ela mesma uma produção meteórica. Assim, não vou falar sobre isso. Examinaremos apenas se essa água quádrupla pode procriar o que nos é necessário, a saber, animais, vegetais e minerais que servem a nossos usos e dos quais tiramos nossa subsistência. Tomando-se dessa terra, quem com ela quiser fazer minerais, deve umedecê-la um pouco com sua água num matraz e expô-la ao calor do sol num lugar onde seus raios não possam dardejar. Quando estiver seca, deverá ser de novo umedecida com sua água, mas não com o céu e o ar, ou com a água que encerra o céu e o ar. Repetem-se essas umectações e dessecações várias vezes, e quem quiser poderá reduzir assim toda a terra mineral. Ver-se-á que, com as umectações e dessecações, a terra se terá tornado pesada e arenosa. Bastará que o matraz esteja sempre tapado com um tampo de papel apenas, e nem muito apertado, para que o ar possa penetrar melhor. Quando a terra estiver reduzida à areia, já não duvidareis que a areia seja um mineral, pois com certeza ela não é nem da classe dos vegetais nem da dos animais, por conseguinte, só pode ser mineral. Quando tiverdes certa quantidade dessa areia, tomai um pouco dela para fazer um ensaio, como o que se faz com uma terra mineral, e vereis um vestígio de ouro e de prata. Se dessa terra se quiser tirar um vegetal, devem ser tomadas dessa terra dessecada e pulverizada pelo calor do sol 2 partes de sua água e 1 parte de céu e ar. Essas águas devem ser misturadas, umedecendo-se com elas a terra, como fazem os jardineiros, de tal maneira que não fique por demais seca nem por demais úmida. A seguir, ela deve ser exposta ao ar, não ao sol, e ver-se-á que cresceram todas as espécies de pequenas ervas. Se nela puserdes semente de uma planta, o fruto dessa semente não deixará de crescer. Assim tereis uma procriação vegetal. Quem dela quiser tirar animais, deverá tomar certa quantidade da referida terra dessecada ao sol e pulverizada, e umedecê-la com 1 parte de água e 2 ou 3 de céu e ar misturados, acrescentando-lhe essa mistura até que a terra atinja a consistência de um mel claro fundido. A seguir, ela deverá ser posta em lugar tépido,
com pouco calor do sol, de tal maneira que seus raios não dardejem demais. Vereis em poucos dias um pulular e formigar de todos os tipos de animalejos de diferentes espécies. Se a água e a umidade diminuírem demais, será preciso umedecer de novo com a mesma mistura de água, para que tudo fique na mesma consistência de mel. Ver-se-á que os primeiros animais desaparecerão em parte, e nascerão outros, que alguns servirão em parte de alimento a outros, que deles extrairão subsistência e crescimento. Aqui ensinaria de bom grado uma manipulação com a qual poderiam ser produzidos todos os tipos de animais da espécie que quiser. Mas, para que não me acusem de me intrometer nas funções do Criador, prefiro silenciar. Contudo, deveríamos raciocinar com mais solidez e pensar que Deus criou tudo a partir do nada e sem matéria, ao passo que nós, se quisermos imitá-lo parcamente, não poderemos prescindir da matéria já feita e criada. Deus não nos proibiu de nos recriar em suas obras e suas criaturas, mas dá esse mandamento de preferência a seus eleitos e revelou-lhes o modo em segredo, como uma ciência cabalística com a qual eles podem chegar cada vez mais ao conhecimento de Deus. A maioria dos homens se aplica apenas a vãs contestações. Aí está justamente a fonte de todo o erro e o que os impede de chegar ao conhecimento de Deus. Todos eles discutem Deus e, no fim de sua discussão, não avançaram nada. Quanto a mim, digo que quem quiser adquirir esse conhecimento deverá começar pela terra e, por meio dela, elevar-se até o céu, como de um degrau ao outro. Caso contrário, acabará por fazer parte do número daqueles sobre os quais incidiu a advertência feita por Jesus Cristo. Se não entendeis o que é da terra e está diante de vossos olhos, como pretendeis compreender o que é do céu? Como a água de chuva e a terra que ela encerra se tornam férteis e podem produzir todos os tipos de coisas, conforme acabamos de mostrar, podemos então ter como certo que essa água é a semente universal da qual pode ser criado tudo o que foi produto da primeira. Um camponês e um jardineiro não terão dificuldade para acreditar no que dizemos sobre a fecundidade dessa água. Eles veem diariamente em seus campos que tudo o que é umectado cresce muito bem, mas há poucas pessoas que conhecem a causa dessa fecundidade. Todos sabem realmente e não deixarão de dizer que é o espírito ajudado pela água que faz crescer. Sim, sem dúvida, é o espírito. Mas como é um espírito volátil, não produzirá grande efeito nas coisas sublunares. Necessariamente, para que ele possa ser-lhes útil, precisará ter e tomar em si mesmo um corpo sensível, palpável e visível. Pois o que deve fazer as coisas corporais e terrestres frutificar, deve igualmente ser ou tornar-se corporal e terrestre com elas. É por isso que, assim como a semente vegetal, animal e mineral é palpável e visível, também é preciso que esse espírito seja ou se torne semelhante. Muitas pessoas tocam com as mãos esse espírito corporificado, e ele pode ser recolhido em quantidade. Mas, apesar disso, pouquíssimas conhecem essa semente corporal quanto à sua origem. Muitas pessoas tocam com as mãos esse espírito corporificado, e ele pode ser recolhido em quantidade. Mas, apesar disso, pouquíssimas pessoas conhecem essa semente corporal quanto à sua origem. A razão é que ela tem um nome diferente daquela que deveria ter, pois, de acordo com a sua verdadeira origem e raiz, ela deveria ser chamada de semente do macrocosmo, espírito universal, o caos regenerado, visível, corporal e palpável. Esse é o título que lhe convém, pois ela é a semente concentrada, coagulada,
condensada, corporal, e o espírito do mundo num corpo diáfano e visível, como um cristal. Uma água que é uma água seca que não molha as mãos, uma terra que é uma terra aquosa e cheia de fogo, que contém também frio e gelo, um céu coagulado, um ar coagulado, uma coisa mais excelente e mais preciosa que todos os tesouros do mundo. Uma água que é uma água seca, que não molha as mãos. Uma terra que é uma terra aquosa e cheia de fogo, que contém também frio e gelo. Um céu coagulado, um ar coagulado, uma coisa mais excelente e mais preciosa que todos os tesouros do mundo. Para que esse espírito visível e corporal se apresente a vossos olhos e seja posto em vossas mãos, e assim possais considerá-lo suficiente, deve ser retirada uma jarra de vidro ou um caldeirão de água putrificada do tonel acima. Deixai-a evaporar sobre o fogo até que atinja 1/3 da quantidade inicial. Posta a esfriar até ficar morna, deve ser bem filtrada, retirando-se todas as fezes num vaso ou prato de estanho, vidro ou madeira. Esse vaso deve ser mergulhado em água fresca. Vereis em uma noite esse espírito do mundo mostrar-se em 2 formas diferentes, ou assumir 2 corpos diferentes, um cristalino, diamantino e transparente, que se prenderá aos lados e às bordas do vaso, e se no vaso forem postos pedacinhos de madeira, ele se prenderá a estes também, e outro, que ficará no fundo, com uma forma de cor acastanhada. Pegai separadamente aquele que se prendeu aos lados e às bordas do vaso, guardai-o com muito cuidado, retirai também aquele que está no fundo, derramando água por inclinação. Secai-o bem ao sol ou devagarinho sobre um fogão tépido, guardando-o também separadamente. Deveis dirigir-vos com os 2 ao coxo vulcano. Ele vos dirá quem são e como se chamam. Deitai o primeiro, que se prendeu aos lados do vaso sobre carvão ardente. Sua inflamação imediata vos dirá que é o nitro. Deitai também o segundo sobre os mesmos carvões. Pelo ruído que fará, reconhecereis o sal, um sal comum, alcalino e crepitante. Desses 2, a saber, o nitro e o sal, todas as coisas sublunares e visíveis nascem e conservam-se, destroem-se e regeneram-se. No ar eles são voláteis e são meteoros voláteis. Na terra são corpóreos e também, segundo seus graus de fixidez, coisas fixas, mais fixas e muito fixas. Por fim, não se encontrará nenhum sujeito sublunar em cuja resolução não estejam essas 2 coisas. Tudo o que existe deles ganha existência, conforme diremos e provaremos abaixo mais amplamente. O nitro é ácido e o sal é álcali. Aquele é a alma e o espírito. Este é o corpo. Aquele o pai. Este a mãe. Aquele a semente masculina. Este a semente feminina. Aquele o enxofre primordial. O sal primordial e o mercúrio, este. Aquele o céu e o ar, este a água e a terra. Aquele o aço, este o ímã. Aquele o martelo, este a bigorna. Aquele o ativo, este o passivo. E os 2 juntos constituem a semente universal. No começo, essa semente era volátil em todas as suas partes. É o que podereis ver destilando água de chuva logo depois de colhida e antes de sua putrefação. Vereis que ela passará por inteiro e será muito volátil.
É só depois da putrefação que ela adquire uma base de fixidez pela precipitação da terra que nela está encerrada. A volatilidade dessa água dá origem aos animais. Quando se torna um pouco mais fixa, produz vegetais, e quando está totalmente fixa, ela faz os minerais. Se quiserdes fazer minerais com essa água, deveis tomar as partes mais fixas e as mais grosseiras, ou seja, a água com a terra, como disse acima. Se quiserdes ter vegetais, deveis acrescentar um pouco de céu e de ar. Se quiserdes fazer animais, deveis acrescentar volátil em maior quantidade, ou seja, mais espírito vivificante do céu e do ar, pois os vegetais ocupam o meio entre os minerais e os animais, e pode-se fazer com a mesma facilidade uma pedra e um animal, como demonstraremos mais amplamente na sequência. A causa que nos permitiu tornar visível e palpável a semente universal nos forneceu a principal chave que abre e desata todos os nós e todas as fechaduras naturais, a saber, a putrefação. O que causa a putrefação é esse espírito implantado que nunca está em repouso e que age continuamente, desde que tenha seu instrumento próprio, por meio do qual opera tudo, ou seja, a água. Então ele trabalha sem interrupção, visível e invisivelmente, sensível e insensivelmente. Faz de um volátil um fixo, e ao contrário de um fixo, um volátil, e continua alternando esse trabalho sem nenhuma pausa. Ele quebra as pedras que ele mesmo coagulou e as reduz a areia e poeira. Também cria o caruncho das árvores, apodrece os animais, faz uma árvore de pedra reduzida a pó, ou mesmo de um animal apodrecido. Da árvore carunchada faz um animal, uma pedra ou um mineral. E isso sem parar. Os camponeses conhecem bem todos esses efeitos, embora lhes ignore a causa, pois têm o desgosto de ver todos os dias, diante de sua porta, que os vermes lhe corroem a madeira e que de suas antigas muralhas arruinadas renascem árvores e plantas. Veem também que as moscas produzidas por um boi apodrecido enchem-lhe o quarto e a casa. Já demonstramos, descendo por graus desde o primeiro princípio, como do vapor primordial foi formado o caos, que este foi dividido em 4 partes, céu, ar, água e terra, e que estes receberam o mandamento de regenerar ininterruptamente o vapor primordial, e este, a água caótica. Mostramos a semente volátil, invisível e impalpável. Sua invisibilidade foi por nós tornada visível, sua impalpabilidade palpável, para que cada um pudesse vê-la com seus próprios olhos e, levando mais longe suas pesquisas, pudesse admirar sua força. É essencial observar que o nitro e o sal extraídos do caos regenerado ou da água de chuva não diferem sensivelmente do nitro e do sal comuns. Eles fulminam ou crepitam do mesmo modo no fogo e também produzem os mesmos efeitos em todas as operações. E podemos unir indiferentemente o nitro extraído da água de chuva com seu sal ou com sal comum, e o nitro comum com o sal extraído da água de chuva, a menos que tenha sido mais purificado que o outro. Mas se tiverem igual pureza, um vale tanto quanto o outro, e o artífice não deve deixar-se enganar. Se alguém dissesse, isto é nitro comum, mas o outro é o nitro dos filósofos, seria puro logro, pois o nitro comum me faz o mesmo efeito que desejo. Como não deixará de ocorrer? Ele me serve tanto quanto o nitro dos filósofos. Mas, afinal, que dúvida poderá haver? Os artífices pouco experientes querem ter todas as coisas em dobro. Uma deve ser chamada de comum, e de ordinário é desprezada, e a outra deve ser chamada dos filósofos. É esta a que preferem, e depois de terem tanto esquadrinhado, eles mesmos não sabem o que é comum e o que é dos filósofos. Então decidem que o espírito humano é limitado demais para discerni-lo, que Deus sempre precisa fazer um milagre e fazer a revelação em sonho ou por um adepto. No entanto, na maioria das vezes,
A culpa é da incapacidade profissional daquele que trabalha, porque não examina a natureza do sujeito que tem nas mãos e com o qual está trabalhando, nem qual pode ser o seu efeito. Ele não considera as circunstâncias e não procura, com madura reflexão, tirar maior vantagem de uma coisa que encontrou por acaso. Não dirá, tal coisa produziu uma outra. Como isso aconteceu? Se eu acrescentasse isto ou tirasse aquilo, qual seria o resultado? Ele deixa tudo passar diante de seus olhos sem prestar atenção, embora conheça muito bem o provérbio que diz inventis facile est adere. É fácil completar o que já está inventado. Se um pedreiro ignorante construir uma casa de acordo com sua capacidade, quando ela estiver pronta, ele observará com o tempo certos erros que cometeu em alguns lugares. Disso concluirá primeiramente: se eu tivesse feito estes lugares de tal maneira, eles seriam mais cômodos. Aqui eu deveria ter posto na parede uma barra de ferro para torná-la mais forte. Ali deveria ter posto uma viga ou uma pedra grande e boa. Neste lugar eu deveria ter construído um compartimento quadrado, alto ou baixo, etc. Se ele não quisesse ficar com a casa e resolvesse vendê-la para construir outra, não teria já muita vantagem para construí-la melhor que a anterior? Um discípulo que trabalha com química não deverá fazer o mesmo e examinar com atenção quando tiver cometido um erro, em que ele consiste, o que pôs de mais ou de menos, que efeito produziu uma coisa e que atraso ou avanço se obtém de outra? Mas para isso precisa aprofundar-se na natureza e na propriedade de cada coisa, para não misturar contrários. Para compreender que o nitro universal extraído da água de chuva não é melhor que o nitro comum, o leitor deve considerar que este se origina do primeiro e concluir daí que o sangue desse filho é da mesma natureza do sangue de seu pai. E, se o filho tem todas as qualidades do pai e a mesma virtude em todas as operações, não será ele, em toda a sua substância, o próprio pai? Para compreender que o nitro universal extraído da água de chuva não é melhor que o nitro comum, o leitor deve considerar que este se origina do primeiro e concluir daí que o sangue desse filho é da mesma natureza do sangue de seu pai. E, se o filho tem todas as qualidades do pai e a mesma virtude em todas as operações, não será ele, em toda a sua substância, o próprio pai? Deve-se dizer o mesmo do sal universal em relação ao sal comum, do qual ele é a mãe. Aliás, como já observei, ex quo liquidi fit in illudi rursus resolvitur. E como todas as coisas, sem exceção, nascem do nitro e do sal universais, tanto os animais quanto os vegetais e os minerais, necessariamente elas haverão de retrogradar e resolver-se e reduzir-se naqueles. Consequentemente, o nitro e o sal provindos de qualquer corpo que seja, não diferem do nitro e do sal universais. Não se pode duvidar que todas as coisas extraem sua essência desse nitro e desse sal, e que elas são procriadas a partir deles, pois não há nada na natureza em que eles não se encontrem. É o que demonstraremos nos capítulos seguintes. Capítulo 10. Prova indubitável de que o nitro e o sal estão contidos no ar e em todas as coisas do mundo. Como não podemos subir até o céu e somos obrigados a reconhecer seus sujeitos naquilo que lhe é inferior, diremos em poucas palavras: o céu é cheio de luz, a luz é um efeito ou um produto do fogo, e, como o salitre é todo fogo, concluímos que o céu é um nitro de maior volatilidade, que, descendo, vai se tornando cada vez mais corpóreo e fixo. Que isso baste com referência ao nitro celeste. Falemos agora do ar. Os relâmpagos, o trovão e o granizo provam visivelmente que há um nitro e um sal no ar, pois o nitro fulmina, lampeja, trovoa, congela, quando é juntado ao sal,
e não encontramos na Terra nenhum outro sujeito capaz de produzir esses efeitos. O nitro é procriado pelo céu. No início ele é volátil, mas no ar é reduzido a um corpo volátil espirituoso. Na água e na terra, torna-se um corpo visível e palpável. Provaremos com razões físicas e depois pela experiência como o nitro se inflama assim no ar, e porque ele graniza, relampeja e trovoa. O nitro não fulmina, a menos que a ele se junte um agente contrário e que ele seja animado pelo calor. Quanto mais voláteis e sutis, com mais força agem um contra o outro. Dizemos, portanto, que a luz, a vida e o fogo do céu se envolvem no ar. Nele se concentram e que daí provém um nitro sutil e volátil que precisa de um agente contrário para a sua ação. É porque se eleva a seu encontro e sobe da esfera terrestre e aquática em forma de vapor, névoa e fumaça, um corpo igualmente sutil e terrestre, uma terra volátil ou um sal alcalino volátil. Quando eles são juntados pelos ventos e agitados e aquecidos pelos raios do sol, atuam e aquecem-se cada vez mais mutuamente, até que se inflamam, fulminam, granizam, trovoam e provocam no ar estrondos medonhos, como já se viu tantas vezes na canícula do verão. Ao contrário, quando o sol não está muito quente, o nitro sutil e o álcali volátil unem-se e combinam-se sem estrondo, como se pode perceber visivelmente no inverno e nos tempos frios e úmidos, porque o frio e a umidade impedem que eles se aqueçam e inflamem, como demonstra a experiência seguinte. Deve-se pegar um pouco de salitre e deixá-lo fundir bem um crisol, em fogo alto. Acrescenta-se um sal volátil alcalino animal, como por exemplo sal amoníaco, ou sal volátil de urina, ou algum outro sal volátil que se queira, ou mesmo uma terra volátil, como carvões, enxofre, óleos graxos vegetais ou animais. Ele se inflamará, fulminará e estrondará por fim como pólvora. Quanto mais voláteis forem a terra ou o sal, desde que sejam tais, mais violento será o estrondo. Eles só operam assim quando são aquecidos por um calor seco. Mas, se estiverem úmidos, unir-se-ão muito facilmente sem estrondo, porque tem um terceiro intermediário que impede a fulminação e não permite que haja nenhuma movimentação nem inflamação. Se, por exemplo, se dissolver na água sal volátil de urina ou sal amoníaco com nitro, os dois se resolverão sem a mínima sombra de alteração e atração. Mas, se a água for evaporada até a secura e até a coagulação dos sais, e se o fogo for bastante forte para que eles comecem a suar e a resolver-se juntos, eles se inflamarão imediatamente e fulminarão. É o que se vê claramente com o ouro fulminante. Muitos químicos buscaram a causa desse efeito e pouquíssimos a encontraram. Quase todos a atribuíram ao enxofre que há no ouro, mas sem razão. Só se deve atribuir tal causa ao nitro e ao sal volátil de que o ouro se carrega ao dissolver-se na água régia. É verdade que o óleo de tártaro e outros sais alcalizados, que são usados para precipitá-lo, o adoçam muito. Apesar disso, eles não podem despojá-lo dos sais que lhe dão sua qualidade fulminante, o que se vê claramente pelo aumento de seu peso. Examinemos a coisa com mais atenção. A água régia é feita de água forte e de sal amoníaco, e a água forte é feita de nitro e de vitriolo. Portanto, quando o ouro é dissolvido na água régia, que é um nitro volátil, com o sal amoníaco, que é uma terra alcalina volátil, esta se precipita com o óleo de tártaro, que é uma terra alcalina fixa, e a água forte se impregna em parte de sal de tártaro, que é seu contrário, e se fixa. Como é uma terra mais aberta que o ouro, ela o solta.
Mas o ouro está cheio e muito carregado do espírito nitroso da água forte e do sal amoníaco volátil, e os carrega para o fundo e os retém com ele, porque ele é uma terra seca, e toda terra seca atrai avidamente e engole esses sais. E como esses dois sais, o nitro e o sal amoníaco, são muito sutis e muito voláteis, eles se põem muito facilmente em ação, inflamam-se com o menor movimento ou com o menor calor, e quando os sentem, estouram por baixo, assim como a pólvora estoura por cima. Portanto, não é o enxofre do ouro a causa de sua fulminação, mas sim o sal amoníaco e o nitro volátil, como dois agentes que reagem fortemente um sobre o outro. A razão pela qual esse ouro estoura por baixo vem do ouro mesmo, que é uma terra fixa que tende para baixo, enquanto ao contrário os carvões que há na pólvora são uma terra volátil e, por conseguinte, tendem para o alto. Vemos mais uma diferença entre o ouro fulminante e a pólvora. O ouro fulminante estoura com 3 vezes mais força que a pólvora. A razão disso é que esta última é composta de um salitre corpóreo, grosseiro e cru, e que no ouro fulminante há um nitro muito espiritual, muito volátil e muito sutilizado. Ora, quanto mais sutis, voláteis e espirituosos são esses agentes contrários, com mais violência estouram. É que se, em vez de utilizarmos um álcali fixo como o óleo de tártaro para precipitar o ouro, tomarmos um volátil como o sal de urina ou o sal de corno de cervo, ele estourará com mais força ainda. O curioso verá por aí que a fulminação provém dos sais voláteis e não do ouro. Verá também que no líquido esse ouro não produzirá nenhum estouro, ainda que fique vários anos na água régia. Mas, assim que secar e sentir o menor calor, começará a estourar. Assim também a pólvora, quando está úmida ou molhada, não se inflamará, ao passo que seca, ela logo mostra seu efeito. Ao contrário, quando esse ouro fulminante é secado e em seguida fervido na água, ou com um álcali fixo, como óleo de tártaro ou potassa, ou com outros álcalis, óleos ou espírito de sal, ele perde imediatamente a ação fulminante, porque o óleo fixo do sal ou do tártaro resolve os agentes voláteis contrários que se ligaram ao ouro, e pela resolução faz uma terceira coisa, e por sua fixidez ata a reação, de maneira que já não podem estourar. Por aí concluímos que essa fulminação em geral vem de um volátil nitroso, de um álcali sutil e volátil, ou de alguma outra terra volátil, como o enxofre dos carvões, que, quanto mais voláteis são, com mais força estouram, e quanto mais fixos são, menos estouram. Se num nitro fundido despejarmos um óleo ou pó de carvão, arsênico, ou pimenta ou enxofre, veremos de início como eles se rechaçam mutuamente, causando uma violenta reação, segundo o reativo seja mais ou menos fixo. Ao contrário, se pusermos no referido salitre fundido um sal comum fixo, ou um sal de tártaro fixo, ou algum outro álcali fixo, ou mesmo uma terra fixa, como terra sigilada, giz, cal, que não contenha nada de volátil, veremos que não haverá nenhuma reação e que, sem nenhuma distinção entre frio ou calor, eles se unirão pacamente e se fixarão um ao outro, sem fulminar. Pelo que dissemos acima, estamos certos de que provamos suficientemente, tanto na teoria quanto na prática, que no ar há um salitre e um sal volátil, e que o relâmpago é um sinal certo da presença de ambos. Poderemos ainda, na sequência, conforme fizemos acima, mostrá-lo de uma maneira clara com a água de chuva por meio da putrefação. Do ar desceremos a terra e a água, examinaremos também seus efeitos e veremos que nela também se encontram nitro e sal, como geradores e corruptores, conservadores e destruidores, e, de novo, regeneradores de todas as coisas. Capítulo 11, onde se diz que o nitro e o sal estão em todas as águas e em todas as terras. Provamos acima que o nitro e o sal podem ser tirados da chuva, da neve, da geada, etc.
Também pode ser encontrado em toda a terra e em toda a água. Se tomarmos um pouco de terra, seja qual for sua superfície, seja nos campos, seja nos prados, charcos, rios, montanhas ou vales, terra gorda ou lama, e a dissolvermos com água comum destilada e filtrarmos em seguida, deixando a água evaporar até 1/3, se a deixarmos cristalizar no porão, procedendo em tudo como foi indicado com água de chuva, encontraremos um nitro e um sal em quantidade maior ou menor, conforme a terra tenha sido mais ou menos impregnada por ele. Isso não precisa de prova específica, basta informar-se com aqueles que fazem salitre, e eles darão instruções suficientes, visto que têm perfeito conhecimento do assunto. O mesmo ocorre com todas as águas das nascentes. Porventura não encontramos nascentes que contêm muito sal e nitro? Quanto aos rios, isso também é indubitável, pois eles escoam através da terra, resolvem o nitro e o sal e os carregam consigo por todos os lugares, até o mar. A razão pela qual o mar contém mais sal que nitro é estar ele continuamente sendo aquecido pelos raios do sol, que nele reverberam, agitado de um lado para o outro pelos ventos e sempre em movimento, o que faz o salitre sofrer tal reverberação e, com esse movimento e essa reverberação contínua, perder sua fulminação e transformar-se em álcali. De fato, se fervermos várias vezes na água salitre com sua terra não lixiviada, até que seque, e com algum vigor despejarmos nova água para ferver de novo, como antes, sentiremos que ele se fixa cada vez mais, até se tornar totalmente fixo e alcalino, e não fulmina. Isso prova que o sal nada mais é que um salitre fixado ou reverberado. Essa fixação ocorre muito mais depressa com cal viva ou com outra terra pela via seca, que conserva a maior parte do salitre, ao passo que, com pó de carvão, ele estoura, evola-se e perde-se grande parte dele pela reação do sujeito contrário. Pode ainda ser fixado mais prontamente quando é fundido, acrescentando-se a mesma quantidade de sal comum ou de um outro álcali fixo. Se em seguida for posto para fundir, acrescentando-se enxofre ou pó de carvão, não fulminará mais, porém atrairá uma parte do enxofre e do carvão, e os fixará em si. Capítulo 12. Onde se diz que os animais também contêm nitro e sal, que deles são feitos e que neles se resolvem no final. Tudo o que deve fertilizar deve ser nitroso e salino. Sem isso, as terras não se tornariam gordas. Todos os químicos judiciosos sabem que todos os animais são de natureza nitrosa e salina, pois em sua análise encontram-se sal volátil e sal fixo em quantidade, bem como partes oleosas inflamáveis. A inflamação do óleo que arde dá a conhecer que ele é um nitro licoroso, pois só o nitro é inflamável. Tem-se disso uma prova mais completa no fósforo encontrado no reino animal. Os que cozem o salitre mostram que o reino animal é muito nitroso, pois para procurá-lo escavam a terra ao redor das casas dos camponeses e mesmo em seus quartos, que são incessantemente regados pela urina de seus filhos, etc. Essa urina penetra na terra e forma um excelente salitre. Se depois disso alguém estiver incrédulo, que vá a um cemitério onde se enterre muita gente, pegue um pouco da terra de uma fossa que esteja bem putrefata, que a lixivie e examine a seguir se o reino animal não é nitroso. Não deixará de descobrir que esse reino se reduziu a nitro. Ora, aquilo a que uma coisa se reduz deve necessariamente ser a mesma de onde ela se originou. Os excrementos de vaca e de carneiro acaso não são também muito nitrosos? E os que fazem salitre não os empregam de preferência a qualquer outra coisa? Se o salitre não fosse um alimento espermático, excelente para os homens, Deus não teria ordenado aos judeus que comessem carne de ovelha e se dedicassem à vida pastoral.
Os camponeses levam para seus campos excrementos de carneiros e vacas como o melhor esterco para engordar suas terras. E ainda que não saibam que é o salitre que propicia essa grande fertilidade, percebem que esse esterco é o melhor. Levam sua urina e com ela regam também seus prados, e as ervas crescem maravilhosamente. Também levam suas fezes e seu lixo, que produzem trigo e outros alimentos para nosso sustento. Se prestarmos bem atenção à nossa origem, concordaremos que não só nascemos entre fezes e lixo, mas que deles também extraímos nossa conservação e nosso crescimento, e neles nos resolveremos, segundo as palavras de Jesus Cristo, ou seja, em pó e cinzas. De modo que nossos cadáveres e nossos corpos apodrecidos servirão para engordar e fertilizar os campos, os prados e as vinhas dos homens que vierem depois de nós. E dessa maneira lhes serviremos de comida e bebida. Quantos animais mortos, quantos inimigos tombados em batalha, ou homens mortos de doença, apodreceram nos campos e nas vinhas, lá se resolvendo em suco e sal, para depois serem empregados na alimentação do homem. O que dissemos prova, sem que seja necessário um discurso mais longo, que os animais não só nascem e ganham suas partes constitutivas do salitre e do sal, mas que também devem resolver-se nele pela arquê universal da natureza, como confirmaremos neste tratado. Capítulo 13, onde se diz que os vegetais contêm nitro e sal, que deles são feitos, e que neles também devem resolver-se. Todo camponês e todo jardineiro sabe que os vegetais crescem na terra com a ajuda do orvalho e da água de chuva, e a prova veremos a seguir. Provamos acima que o salitre e o sal são a pura e a verdadeira essência do orvalho e da chuva, assim como toda a água e toda a terra encerram em si salitre e sal, como substância essencial revestida da forma terrestre e aquática. Agora está fora de dúvida que o esperma universal, ou seja, o orvalho, a chuva e a neve, com o salitre e o sal dissolvidos e ocultos nele, faz crescer todas as coisas. Ora, os dois se encontram, como dissemos, em todas as águas e em todas as terras. Por conseguinte, os vegetais necessariamente deles extrairão seu crescimento, visto que não crescem da terra sozinha, nem apenas das águas, vazias e sem forma, ou destituídas de semente, mas do esperma universal, que são o salitre e o sal. Fundem-se num crisol 2 partes de sal e 1 parte de salitre, que sejam depois dissolvidas juntas numa quantidade de água de chuva 10 vezes maior. Nessa dissolução, põe-se e deixa-se inchar uma semente vegetal, mas não apertada demais, que será tapada a seguir. De outro modo, pega-se outra semente igual, que não tenha sido umedecida na mesma água. Pondo-se essa semente na mesma terra à parte, pode-se comparar a presteza do crescimento e a beleza do fruto. Vê-se a diferença que haverá entre essas duas plantas. O espírito ardente, o ácido, as partes oleosas e os sais alcalinos dos vegetais dão a conhecer as suas qualidades muito nitrosas, num mais que no outro. Vê-se que os vegetais, quando queimados, emitem uma chama muito clara. Ora, a inflamabilidade, o calor e a chama só poderiam vir do salitre. O espírito ardente não é, porventura, um nitro muito sutil e mesmo celeste? Pois, quando inflamado, seu fogo é extremamente sutil e tem o brilho das estrelas. Quanto ao óleo, não precisa de prova. É extraído de diferentes espécies, tanto dos animais quanto dos vegetais, e seu álcali prova que contém nitro. Os camponeses conhecem muito bem tudo isso, pois juntam nas florestas grande quantidade de ervas e folhas, com que fazem grandes medas que, depois de apodrecidas, são levadas aos campos para estrumá-los. Mostramos acima, ao falarmos dos animais, o que o estrume encerra.
Os jardineiros sabem disso muito bem e ficam encantados quando encontram podridão de uma árvore para usá-la como esterco nas mais belas espécies de flores e nas plantas para nutri-las. Até as prezam demais para empregá-las nas plantas ordinárias do jardim, pois sabem muito bem que a natureza preparou essa podridão muito sutilmente e a reduziu a pó e terra, que, quando lixiviados, dão um nitro e um sal muito puros. Por essa podridão das árvores, pode-se ver não só que os vegetais ganham crescimento do nitro e do sal, mas também que a eles retrogradam e se reduzem, como a seus princípios, e que em seguida, de acordo com a dissolução que a natureza encontrar, deles nascem outros vegetais. Acredito ter explicado o suficiente sobre esse reino e ter prestado ao salitre e o sal todas as honras que lhes são devidas, pois eles são o princípio de todas as coisas e sua primeira matéria imediata e universal, embora ainda não especificada e individuada. E os dois juntos se insinuam em todos os seres e procriam, segundo a vontade da natureza, uma coisa após a outra. Capítulo 14. Onde se diz que os minerais contêm nitro e sal, que deles são feitos e que neles se resolvem. Quanto mais o céu se aproxima da terra, mais terrestre, corpóreo e fixo se torna. Menos arde e brilha e menos se inflama. Assim, o nitro que desceu do céu é invisível, oculto e totalmente volátil na água, mas nela se manifesta pela putrefação. Quanto mais terrestre e fixo ele se torna, mais fica alcalino e perde cada vez mais sua fulminação em razão dessa fixação, como veremos ao tratarmos dos minerais. Pois, especificando-se em cada um dos reinos, ele adquire uma natureza e uma qualidade diferentes. E do animal ao mineral, ele se afasta sempre cada vez mais da natureza universal. Em todos esses reinos, porém, ele mostra ora mais, ora menos o fogo que o domina, de acordo com o grau de fixidez ou de volatilidade que tem no reino animal, assim como no vegetal, de acordo com a oleosidade grosseira ou sutil deles, o pez, a resina, etc. Todos os minerais são de um gênero petroso. Descem cada vez mais em direção à fixidez, e seu enxofre inflamável vai sendo desprovido de sua inflamabilidade pela contínua fixação, e adquire outro grau, ou seja, o da incombustibilidade. Ora, já provamos antes que o enxofre, assim como as outras matérias inflamáveis, é nitroso, ao mostrarmos que a inflamação só pode provir do salitre e daquilo que lhe pertence. Vê-se também que se pode encontrar sal nos minerais, quando eles são lixiviados, depois que os fizemos incandescer um pouco ao fogo. A razão pela qual o sal não se encontra aí em tão grande quantidade na forma de sal é que ele encerra em si proporcionalmente mais terra, e quanto mais terra resolve, mais se torna terrestre e se afasta de sua forma salina. Esse axioma será sempre verdadeiro, e a prática convencerá os químicos todos os dias de que uma coisa se resolve naquilo de que foi feita, e que também é resolvida por ele. Quando queremos resolver minerais que estejam fortemente ligados, vemos que é preciso usar sal, ou menstruos salinos e nitrosos, nos quais não os podemos abrir. Todo químico sabe que todos os menstruos são nitrosos e alcalinos. Disso o leitor pode concluir que, como os minerais se fundem e se dissolvem no sal e nos menstruos salinos, devem necessariamente ter uma homogeneidade com o sal, do contrário, não poderiam ser dominados por ele. Se os minerais se fundem formando licor nos menstruos salinos, é já uma redução à sua primeira matéria, pois eles são feitos de água salgada e nela se resolvem de novo. Se reduzirmos a 1/3 pela destilação água que sobrou, o químico saberá assim fazer um sal ou um vitríolo. Esse vitríolo, com destilações e coabações, pode ser reduzido a água salgada ou a espírito salino, do qual os minerais foram procriados antes,
por meio de outras mudanças. Os minerais provêm de um sal e de um nitro azedados, fermentados, aquecidos e apodrecidos, que resolvem em si uma terra e dela adquirem uma qualidade vitriólica e sulfurosa. Em seguida, fixam-se cada vez mais em seu grau. E como extraíram a existência de um nitro e de um sal azedado e espirituoso, retrogradam também por esse mesmo nitro azedado para seu primeiro princípio, como esclareceremos mais na genealogia dos minerais. No entanto, não será fora de propósito antecipar-nos a essa parte de nossa obra e estender-nos um pouco mais neste capítulo sobre o nascimento dos minerais, a fim de que o leitor se convença desde já, pela origem dos três reinos, de que todas as coisas extraem existência do nitro e do sal, ou da semente nitrosa e salina dos dois. Todo filósofo sabe que os animais são procriados de uma semente aquosa e salina, que são sustentados por vegetais aquosos e salinos e pelo ar nitroso. Quando vêm a morrer, apodrecem e se reduzem a uma matéria e substância aquosa e nitrosa. Provamos que ela é realmente nitrosa e salina, e depois o provaremos com mais vagar. Provamos que os vegetais nascem do orvalho, da chuva, etc., que são nitrosos e salinos, e da terra e das águas, que também o são, que eles são resolvidos e reduzidos pelo fogo numa água cheia de nitro e de sal, que é a sua primeira matéria. O mesmo ocorre com os minerais. Todos eles nascem da água nitrosa e salina que corre por todas as fendas e fissuras da terra até seu centro, donde essa água salina, fortemente aquecida e fermentada pelo calor central, é repelida em forma de vapor ou de espírito puro até a circunferência da terra, prendendo-se aos rochedos. E, como traz consigo um sal espirituoso e, por conseguinte, um espírito de sal e de nitro, ela se torna mordente e corrosiva, pois, se não fosse corrosiva, como poderia cortar e dissolver os rochedos? Essa água dissolve, portanto, os rochedos, e a terra recoagula a água, transformando-a em sal, não como era antes, mas em um sal vitriólico, na quantidade que ela conseguiu captar e resolver em uma vez. Assim, ela o quebra sutilmente, formando uma terra pegajosa e gorda, que comumente se chama gur. Essa terra é em seguida dissolvida cada vez mais pelos vapores corrosivos que se elevam até que ela se transforme em enxofre. Quanto mais corrosivo adquire, mais fica sulfurosa. Esse enxofre perde inflamabilidade pela ação do tempo e do calor central e transforma-se em arsênico. O arsênico transforma-se numa marcassita, e só esta é a primeira matéria dos metais, a mais próxima, e não o vitríolo. Vê-se que o enxofre é puramente um corrosivo, em primeiro lugar por seu odor, que infecta os pulmões, em segundo por seu óleo, que se extrai em quantidade, seja na campânula, seja do minério, destilando-o da maneira costumeira. Vê-se que o óleo e o espírito de vitríolo são um enxofre dissolvido. Quando se embebe com ele uma terra, como por exemplo giz ou qualquer outra terra fixa, deixando evaporar intensamente em fogo forte, eles ardem e inflamam-se como o enxofre. Ora, provei acima que o enxofre era antes um nitro, e que este era sua origem. Também demonstrei acima que os minerais se resolvem de novo em um salitre fermentado e azedado, ou em vitríolo e este em sua primeira matéria. Esse ponto será mais esclarecido abaixo, em seu devido capítulo. Por tudo isso, o leitor pode ver se entendo bem essa origem ou não. Quer avance, quer retrograde na análise dos minerais, ele verá pela experiência coisas nas quais não teria acreditado antes. Mas se ele imaginar que vou introduzir uma nova doutrina e subverter os sentimentos de nossos ancestrais, que escreveram há milhares de anos que o enxofre, o mercúrio e o sal são a primeira matéria dos metais, contentar-me-ei em responder-lhe que essa não é minha intenção. Todos sabem que eles apresentaram como fundamento que o mercúrio, o enxofre e o sal são a primeira matéria dos metais, mas os verdadeiros filósofos sabem muito bem
se essas palavras devem ser entendidas ao pé da letra. Quem não quiser me seguir nem acreditar que procuro simplesmente conformar-me às regras da natureza, pode seguir outros e deles extrair melhores princípios. Haverá outros, porém, que ficarão encantados por ter eu publicado esse tratado. É visível que o enxofre e o mercúrio nascem do nitro e do sal. Quanto mais a terra se carrega de nitro ou de corrosivo, que é um ácido, mais sulfurosa ela se torna. E à medida que se torne alcalina ou salina, ou que se encontre num lugar alcalino e salino que mate o corrosivo ou o enxofre, dela provém um mercúrio ou sujeitos mercuriais. O que dissemos até agora sobre a primeira matéria e a origem dos materiais deve bastar para mostrar que eles são compostos de nitro e sal e que podem reduzir-se a eles de novo. Se este capítulo me permitisse, eu teria aqui uma bela ocasião de mostrar a prova tanto pela prática quanto pela teoria, mas reservo para a sequência desta obra. Portanto, está tão claro quanto o dia que o salitre e o sal são semente de todo o grande mundo volátil e fixo, dependendo do modo como forem aplicados. Esses dois são o pai e a mãe, o agente e o paciente, o aço e o ímã de toda e cada uma das coisas. Os elementos visíveis, ou seja, o ar, a água e a terra, são casa ou habitações deles, e as matérias das quais e pelas quais eles atuam e tudo procriam. O leitor poderá, portanto, facilmente compreender o que são a geração, a corrupção e a regeneração de todas as coisas, pois deve estar certo de que o nitro e o sal procriam, sustentam, destroem e regeneram tudo, seja de maneira fixa, seja de maneira volátil, de acordo com a aplicação que a própria natureza faz deles. De um nitro e de um sal volátil nasce um animal, de preferência a um mineral. De um nitro e de um sal semifixo e semivolátil nasce um vegetal. E de um nitro e de um sal fixo nasce um mineral. Por essa razão, é fácil descer da generalidade que indicamos à especialidade, pois, conhecida a origem, conhece-se também a progressão e o objetivo, ou seja, o começo, o meio e o fim. É daí que tiramos a conclusão e estabelecemos que a origem primordial de todas as coisas é o vapor universal aquoso, que, espessando-se, transforma-se e regenera-se na água universal caótica, ou seja, em orvalho, chuva, etc. Essa é a nossa primeira matéria regenerada, pois toda a água torna-se vapor, névoa, fumaça, pela ação do calor e do fogo. Todo vapor e toda fumaça voltam a ser água quando se espessam. Nessa água e em todas as outras estão contidos um nitro e um sal. Quanto mais sutil, volátil e espirituosa é a água, mais voláteis são o nitro e o sal que ela contém e formam frutos sutis. Quanto mais espessas são as águas, mais corpóreos e fixos são o nitro e o sal que elas contêm, e mais formam frutos igualmente fixos. Desses dois, a saber, o nitro e o sal, por serem primeira matéria mais próxima de todos os sujeitos sublunares, sejam eles voláteis ou fixos, desses dois, todas as criaturas sublunares extraem nascimento, conservação, destruição e regeneração. Animais, vegetais e minerais. Mas os animais também extraem do ar, quando respiram, o nitro e o sal voláteis, e em maior quantidade que os vegetais e os minerais, e os utilizam como alimento especial e celeste para sua nutrição e conservação. Os vegetais extraem alimento e crescimento mais do orvalho e da chuva, etc., que são um ar condensado. Mas os minerais nascem de um vapor espesso, acre, e de um ar subterrâneo, que foram sublimados a partir da água central pelo calor do abismo nas entranhas das montanhas, onde se formam em água.
Em todas essas coisas, ou seja, na água e no ar, há salitre e sal ocultos, como um esperma universal. Assim como todas essas coisas mencionadas extraem origem e conservação do nitro e do sal em conjunto, segundo a diferença de sua volatilidade ou fixidez, também são destruídas e regeneradas por eles, segundo a mesma diferença de volatilidade e fixidez, até que o Criador reduza tudo pelo fogo a cinza e pó. O leitor poderá agora formar a mais bela teoria da natureza, quando considerar como, de um primeiro vapor extremamente sutil, ela vai descendo e se aproximando cada vez mais, por graus convenientes, até a fixidez. Pois do muito volátil, ela faz um volátil. Deste, um semifixo. Do semifixo, um fixo. Do fixo, um muito fixo. E assim como desceu de um degrau ao outro, ela também sobe de volta pelos mesmos degraus e faz do muito fixo um fixo, deste um volátil e deste último um muito volátil. Da mesma maneira que demonstramos acima, que do céu ela faz o ar, a água e a terra, e da terra ela faz a água, o ar e o céu, de um grau ao outro e de um intermediário ao outro, e nunca de um extremo ao outro extremo. Do céu mais volátil, ela faz um ar volátil, deste, uma água semifixa, e desta, uma terra fixa, e em seguida, muito fixa. Ou então ela faz com o nitro muito volátil e celeste um nitro volátil aéreo, deste, um nitro semifixo e corpóreo, ou um nitro aquoso palpável, deste, um sal terrestre ou alcalino, e deste, sempre descendo, uma terra, uma pedra e um mineral. Tal é a marcha da natureza. Acreditamos ter já dito o suficiente para pôr os discípulos da arte em condições de observá-la e segui-la, embora até aqui só tenhamos feito uma descrição geral das coisas naturais. Mas daremos explicações mais precisas e entraremos na análise das coisas, por meio da qual podemos penetrar até o centro da natureza e considerá-la totalmente nua. Começaremos, como convém, pela principal porta da natureza, que é a entrada de toda geração, destruição e regeneração, pela chave sem a qual seria difícil penetrar no santuário da natureza. Essa porta, ou chave principal, é chamada pelos químicos de putrefação.